Olá a todos, aqui quem fala é o Ferrel, novamente e no vídeo de hoje irei passar minhas expectativas relacionadas à tecnologia, informática e ciências para o ano de 2021. Então vamos para o conteúdo. Número 1, vinda de uma versão do Microsoft Office para Linux. Eu sei que muitos devem achar estranho, já que o Linux em geral possui versões muito boas de editores de produtividade. No caso, os editores de produtividade em geral é o LibreOffice, WPS Office, por exemplo, né? Entre outros. Porém, uma versão nativa do Microsoft Office para Linux seria muito interessante. Isso é algo que, alguns anos atrás, seria impossível de imaginar. Mas, ultimamente, a Microsoft vem se aproximando muito da comunidade do software livre, né? Disponibilizando diversos de seus programas para Linux, né? O último foi o seu navegador, o Microsoft Edge, né, que se encontra na versão Dev para computadores Linux, né. Aproveitando isso, eu fiz um vídeo explicando a instalação dele e como que ele ia vir aqui no meu canal. Fiz dois vídeos, né, em relação a isso, e eu vou colocar um card aqui em cima, né, para quem quiser assistir, né, os dois vídeos. Aí agora então, aproveitando, vamos para o segundo tópico. Número 2, fim do suporte ao Internet Explorer. Sim, o conhecido navegador Internet Explorer da Microsoft terá o seu suporte encerrado agora em 2021, mais precisamente no dia 17 de agosto. Só para ter uma ideia, o Internet Explorer 11, que é a última versão desse navegador, ela não recebia mais atualizações desde 2016 e alguns suportes só eram mantidos por conta de clientes empresariais. A Microsoft recomenda que no lugar do Internet Explorer seja utilizado o Edge, né, que é um navegador mais moderno, baseado no mesmo motor do Google Chrome. E falando em Edge, o Microsoft Edge clássico, que foi o primeiro navegador que tentou substituir o Internet Explorer, né, também vai ser descontinuado em 2021. Outros serviços da Microsoft que também serão descontinuados, né, agora em 2021, será o Skype for Business, né, sendo recomendada a migração para o Microsoft Teams. Mas não se assuste, quem tiver Skype nos seus computadores, a versão de final, né, que é a versão para pessoas normais, sem ser a versão empresarial, esse Skype ainda vai continuar disponível para quem quiser estar utilizando. A outra ferramenta da Microsoft que vai ser extinta, né? E é uma ferramenta que praticamente nasceu morta já, né? Que foi o Microsoft Silverlight. Para quem não conhece o Silverlight, o que ele é? O Silverlight, ele nada mais é do que um Flash feito pela Microsoft, né? E o Flash Player também é outra ferramenta que está com dias contados, né? Hoje em dia, com a integração do HTML no HTML5 com as ferramentas, né, muitas coisas já migraram para essa tecnologia do HTML5 e não estão mais utilizando Flash e nem Silverlight, né? São duas coisas que estão já com dias contados. E agora, falei de Microsoft, né, aqui no meu canal, mas vamos voltar a um dos temas do meu canal, que é o Linux, que é o tema do meu terceiro tópico. Número 3. Ubuntu 21.04 com XFCE 4.16. Bom, não é novidade para ninguém que eu sou usuário de sistemas Linux desde 2007, começando pelo Fedora e depois passando para o Ubuntu. Hoje eu utilizo o Xubuntu, né? E nada mais é que um Ubuntu com ambiente gráfico XFCE.
Até a versão 20.10, ele está com padrão na versão 4.14, mas pode ser atualizado via código-fonte ou por PPA. Inclusive fiz um vídeo aqui no meu canal mostrando a instalação. Outras distros Linux que poderão vir com XFCE 4.16 terão a Spin XFCE do Fedora 34, que provavelmente virá em abril, e uma nova versão do Manjaro, que é uma distribuição Linux bem agradável que usa o XFCE como padrão, né? E agora vamos para o quarto tema. Número 4, Chrome OS. Para quem não conhece, o Chrome OS é um sistema operacional baseado em Linux, voltado para notebooks de baixo desempenho. Porém, como a Google comprou a CloudReady, que fazia um clone do Chrome OS, eu espero que essas coisas acabem mudando, já que o sistema poderá suportar futuramente o melhor dos mundos Linux e Android em um mesmo lugar. Imagina só agora, vocês têm um notebook bem potente, um notebook de última geração Chrome OS, né? E aí, obviamente, ele vai ter suporte touchscreen, né? Onde você vai poder, de repente, jogar um Free Fire, né? E depois ir para jogar um Counter-Strike via Steam, né? Ou então você abrir o Photoshop do Android e trabalhar em conjunto com o GIMP também, né? Ou seja, seria um sistema operacional muito bom, ao meu ver, quase beirando a perfeição, né? E é uma coisa que eu aguardo muito para 2021, né? E agora vamos para o quinto tópico. Número 5, Projeto Colabora e Kernel 5.11. Bom, esse aqui é um mais distante das coisas assim, né? Que muita gente talvez não conheça algo, né? É um projeto, né? Esse projeto Colabora é um esforço de algumas empresas para que jogos Windows comecem a rodar dentro do Linux em sua totalidade. Vamos explicar mais ou menos como que funciona isso, né? A Valve, né, que é a fabricante de jogos como Half-Life e Counter-Strike, ela já tem o seu cliente de jogos nativamente para Linux há um bom tempo, que é a Steam. Porém, muitos desenvolvedores não portaram seus jogos para Linux, né, apesar do sistema já possuir bons títulos. Para isso, né, a Valve, que ela fez? Ela criou uma ferramenta chamada Proton Steam Play, que faz com que jogos Windows rodem nativamente no Linux, né? Ou seja, você vai lá, você habilita o Steam Play, né? Dentro da Steam, né? E se você tem um jogo que só funciona em Windows, ele vai passar também a funcionar no Linux com esse Steam Play. Além disso, nós temos também o Lutris, que parte do mesmo pressuposto, fazendo jogos Windows rodarem nativamente no Linux. Porém, muitos desses jogos acabam não rodando por conta de sistemas anti-cheats, né? Aí, para quem que não sabe o que é um sistema anti-cheat, né? É algo que vem para bloquear trapaças, né? O problema é que muitos desses anti-cheats, né, quando batem nas camadas do Proto, Steam Play, Wine, né, que são as ferramentas que vocês fazem a tradução, emulação de jogos Windows em Linux, não só jogos, mas também algumas outras aplicações, né, não entendem o sistema e acabam bloqueando o funcionamento dele no Linux, né. Um anti-cheat famoso que tem um problema muito grave com o Linux é o Easy Anti-Cheat, né, que está presente em vários títulos da Epic Games, né, e também está presente no jogo Fall Guys. Inclusive o Fall Guys era um jogo que muita gente jogava no Linux, mesmo não tendo suporte nativo ao Linux, né, com a Steam Play. Quando eles colocaram o Easy Anti-Cheat, o jogo virou borked do dia para a noite, ou seja, parou de funcionar no Linux. Agora,
E outro também anti-cheat que tem é o Vanguard, que é o feito pela Riot Games, que está presente no Valorant e também no League of Legends, né, futuramente. Onde as aplicações acabam bloqueando os jogos dentro do Linux, né? Ele não... você vai tentar rodar um Valorant no Linux, não dá certo. O League of Legends ainda dá, mas futuramente também não vai dar para rodar. Com o projeto Colabora, é bem provável que 100% dos jogos no Windows acabe rodando no Linux de uma forma nativa, né? Sendo pelo Wine puro, seja via Lutris ou por Steam Play Proton. Número 6, transformação digital. Esse é um assunto que ao mesmo tempo possa ser fascinante, ele também é preocupante, principalmente por estarmos no Brasil. Com a pandemia, muitas empresas viram que precisam investir mais na tecnologia e automatizar e informatizar seus processos. Um exemplo disso é uma empresa que busca inovar as vendas utilizando sistemas de venda online, deixando a venda presencial em segundo plano. Outra coisa seria colocar máquinas com grande nível de IA, né, para de repente manter uma produção de uma fábrica, né, que provavelmente possa ter sido afetada com a pandemia. E sim, antes que alguém fale que IA não existe, né, eu digo que ela existe e está evoluindo ano a ano, que é uma coisa que, tipo assim, é fascinante e preocupante ao mesmo tempo, né? E por que ela acaba sendo preocupante, né? Essa parte de transformação digital, de uso de IA para algumas áreas industriais, né? Porque a gente vive num país que não investe em tecnologia. O Brasil é um país que não investe em tecnologia, não investe em ciência, né? E isso é muito preocupante. E aí o que pode acontecer? Muitas empresas vão buscar essas melhorias tecnológicas, mas as mãos de obras não vão estar no Brasil, né? Eles vão fazer contratos com empresas terceirizadas de fora do Brasil, né? E o que vai acabar acontecendo? Vai acabar tendo uma grande massa de desemprego. Por isso que eu acho que é muito importante a gente começar a pensar em estourar aquela bolha e ver que a gente precisa de um desenvolvimento tecnológico, né? A gente tem que ir para esse próximo passo, né? A gente precisa de um desenvolvimento tecnológico, mas não só na área final. A gente precisa criar cursos, ensinar, mostrar como uma tecnologia funciona, mostrar como que uma ciência de repente funciona, né? Essa ciência, que é a tecnologia, funciona, para que as pessoas comecem a querer entrar nessa área, que é muito importante. Por quê? Porque muitos empregos vão deixar de existir, só que outros irão começar. E aonde que esses outros irão começar? Em áreas que têm a ver com desenvolvimento tecnológico, ou, como preferirem, científico-tecnológico. E como eu citei inteligência artificial, eu vou introduzir o sétimo tema. Número 7. Aumento de inteligência artificial para simulações e previsões. Outro tópico que tem a ver com a pandemia e é meio óbvio, né? Provavelmente o que eles vão acabar utilizando? Eles vão usar a IA para simulações de novos casos de pandemia a prever certas situações. Outro lugar que a gente pode de repente usar inteligência artificial é na área biológica e na área de medicina, que deve ser utilizada para criação de novos medicamentos
e novas vacinas. Só para você ter uma ideia do que eu falei de simulação com IA. Quando eu fiz faculdade em 2006, a gente tinha já o conceito de IA. Na verdade, eu comecei em 2003, né? Mas em 2006 eu tive aula de inteligência artificial na faculdade. E a gente tinha simulações que utilizavam algumas coisas de inteligência artificial. E na época eu fiz uma ferramenta lá que fazia simulações calculadas determinando uma quantidade de queijo, rato e gato que você colocava num ambiente. E ele calculava, fazia simulação e te trazia qual que prevaleceria se você colocasse uma X quantidade de queijo, um X quantidade de gato e uma X quantidade de ratos. Né? Ele trazia aquele cálculo, né, por meio de uma inteligência artificial, ele trazia já uma simulação pronta daquele resultado conforme você colocasse a quantidade de queijo, de rato e de gato dentro dessa simulação. Era uma coisa extremamente interessante. Né? Eu vou ver até se eu acho ele aí procurando nas minhas coisas, vamos ver se eu acho isso daí novamente. E agora é o 8º tópico. Número 8. Vacinação e fim da pandemia. Bom, esse tópico é direcionado a uma análise técnica sobre tudo que aconteceu ano passado e o que eu espero que acontecerá daqui para frente. A vacinação em massa do mundo, né, vai começar a ser, com a vacinação, né, em massa no mundo, a pandemia começará a ser atenuada até ser extinta, ou seja, ela vai começar, primeiro que ela por enquanto ela tá crescendo não muito, né, por conta de medidas, né, só que ela vai começar a se manter e depois vai começar a cair, né. E assim, a minha previsão, isso é uma previsão completamente, né, de quando que para mim a pandemia pode estar acabando. Eu acho que muito provavelmente no meio deste ano, lá entre junho e agosto. Eu acho que entre esses 3 meses a situação sim vai começar a se normalizar. E o último tópico, né, o número 9, pouso da sonda Perseverance em Marte. E agora vamos sair um pouco da área tecnológica e da área científica. Vamos continuar, na verdade, na ciência, mas vamos para a astronomia. É uma área que eu sou muito apaixonado e que me fascina, né? Tanto que um dos meus objetivos esse ano é ver se eu consigo comprar um telescópio para mim, né? Em fevereiro, muito provavelmente a sonda Perseverance irá pousar em Marte, né? E o que ela vai tentar buscar em Marte? Ela vai estudar o solo marciano em busca de sinais biológicos atuais ou fósseis, né? Naquele planeta, né? E isso é uma coisa que eu estou aguardando, é uma coisa que eu vou acompanhar bem, vou ver live quando for divulgada a sonda em Marte, né? E eu vou querer ver os resultados, né? Do que ela pode encontrar, né? Eu não vou dar aqui uma opinião do que ela pode achar lá, porque isso é uma coisa que eu e todo mundo só vai saber quando ela encostar no solo marciano e começar a fazer as análises. Eu não tenho como prever antes se ela vai achar ou não vai achar algum sinal biológico, né? E nesse momento, né, eu só vou poder falar se vai ter algum sinal biológico ou não quando os dados começarem a aparecer, quando essa sonda for enviar os sinais aqui para a Terra. E é só isso, gente. Essas são minhas expectativas tecnológicas e científicas para 2021. E se você chegou até aqui, né, e viu as minhas 9 expectativas, né, da ciência e tecnologia, eu gostaria que você falasse qual dessas 9, 3 delas te chamaram mais atenção. Ou seja, de 9 você escolhe 3 e fala
qual dessas que chamaram mais atenção para você. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Deixem o seu like, curtam o vídeo, compartilhem, né? Comentem, né? Que também é muito importante, né? Inclusive, eu espero ver o comentário de vocês para vocês falarem qual dos 9 temas, dentre os 9 temas, os 3 te chamaram mais atenção. E a opinião de vocês é muito importante para este canal. Eu espero vocês até a próxima e falou e até mais.